Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo. Hoje, sexta-feira, pela página do Centro Espírita Batuíra. Meus amigos, meus irmãos, que todos aqueles que nos acompanham estejam conosco mais uma vez nessa sexta-feira, né? E vamos iniciar nosso estudo de hoje. Gostaria que me falasse aí se tá tudo bem, né? Se tá visível, né? Vamos lá. Deixa eu organizar aqui para ver. Parece que tá assim. Deixa eu só. Aí, muito bem. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar de um tema um pouco diferenciado. Eu gostaria agora que todos elevassem os seus pensamentos, vamos serenar nossos corações. Vamos respirar fundo. Vamos entregar nossas emoções, nossos pensamentos ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga que nos assiste. Vamos pedir a proteção para o trabalho de hoje, para o nosso estudo, para a nossa compreensão, para que seja um trabalho produtivo, que nós possamos alcançar a sabedoria do Evangelho de Jesus. Vamos fazer a prece inicial, a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livra, Senhor, de todos os males. E assim seja. Então, com essa prece, meus irmãos, vamos dar início ao nosso trabalho. Hoje o tema desencarne, o desapego diante da morte. Olha, meus irmãos, eu escolhi esse tema para nós trabalharmos hoje devido a tantos momentos difíceis que nós estamos vivenciando. São tantos desencarnes, né? Devido a essa pandemia, devido a outras. Nós vivemos num momento de transição planetária. Então, meus irmãos, nós sabemos que... Deixa eu organizar aqui. Aí, pronto. Nós sabemos que há várias maneiras de nós passarmos essa transição. E o desencarne coletivo, o desencarne pela pandemia, tudo isso está mexendo com a nossa mente, com o nosso coração, com os nossos costumes, com tudo aquilo que nós já estávamos acostumados a vivenciar. E a gente teve que fazer grandes mudanças em nossas vidas. E a todo momento nós lidamos com essa situação do desencarne, né? Se a gente liga o Jornal Nacional, são muitas pessoas no nosso país estão desencarnando. Então, como lidar com essa dor, com essa angústia, com esse momento, sem nós não entrarmos em desespero, não deixar que nossas mentes vacilem na nossa fé, no nosso entendimento. Então, meus irmãos, e para isso nós vamos fazer uma pequena reflexão a respeito desse tema. Quem é que tem medo de morrer? O que é o desencarne? O que acontece depois de nós desencarnarmos? Então, tudo isso são perguntas que afloram a nossa mente, que afloram o nosso entendimento, que nos deixam angustiados. A perda de um ente querido nos deixa desesperados, vamos falar assim, né? Nós ficamos muito tristes, nós ficamos sem chão. Mas e aí? O que a doutrina espírita tem para nos esclarecer a respeito da desencarnação, para que possamos melhor compreender e melhor lidar com essa situação? Então, o que seria a morte?
que seria esse desencarne? Então, meus irmãos, a morte simplesmente é uma passagem, né, que nós aqui encarnados devemos fazer, né, essa passagem para que nós possamos ir para um plano diferente do nosso. Isso é o desencarne, isso é a morte. Então, a morte, ela simplesmente nos faz mudar de plano, do plano material para o plano espiritual. Nós deixamos as nossas vestes carnais e adentramos o mundo espiritual. Nós nos revestimos do que é verdadeiramente nosso, que é o nosso espírito. Mas para nós encarnados, enquanto encarnados num planeta de provas e expiações, existe grande dificuldade de entender, de ter aceitação, de não ver isso como uma forma de entristecimento, de angústia, de medo. Na verdade, nós temos medo de desencarnar, né? Apesar de dizermos que somos espíritas, nenhum de nós aceita naturalmente a morte. E nós sabemos que ao adentrarmos o plano físico, ao nascermos, né, a única certeza, a gente não fala muito isso, a única certeza que nós temos é da nossa morte, é do nosso desencarne. Então, meus irmãos, a doutrina espírita é que vem nos esclarecer. Então, o que é desencarnar? Segundo Emmanuel, lá no livro Consolador, ele define o desencarne assim: é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Essa é uma mensagem lá do Emmanuel, né, a pergunta 147 do livro O Consolador. Então, essa é a definição, né, de desencarne. Nós mudamos de plano, nós mudamos de veste, né? Nós deixamos a veste carnal e vamos viver a vida espiritual. Aí, nesse momento em que nós nos tornamos alma, nos tornamos espírito, retornamos à nossa pátria espiritual, o que é que acontece? Então, nós voltamos a ser um espírito, nós retornamos ao mundo dos espíritos. Mas isso lá, meus irmãos, o que nós vamos deparar no mundo espiritual após o nosso desencarne? Então, Emmanuel nos explica nessa fala que nós vamos nada vai alterar a nossa enfermidade, nada vai alterar as nossas virtudes. Nós vamos carregar conosco tudo aquilo que nós já temos aqui no plano material. Então, tudo aquilo que nós fazemos, que nós estamos sendo, nós somos agora, nós continuaremos no plano espiritual. Nada justificaria que se aqui você tem certa atitude, e você partisse para o plano espiritual e se tornasse uma outra pessoa com outro entendimento. Não, meus irmãos, aqui simplesmente no plano material nós estamos estagiando, nós estamos trabalhando para que quando chegarmos ao plano espiritual nós vamos ter a verdadeira consciência da vida do espírito, da nossa verdadeira vida. Mas nós vamos deixar de ser aquilo que nós somos aqui? Por exemplo, a gente vai dar um salto e vai modificar para melhor assim do nada? Não, meus irmãos. O que nós fazemos aqui, o que nós somos aqui, na vida espiritual também. Então, cabe a nós, no decorrer da vida física, trabalharmos para sermos melhores a cada dia. Porque se nós trabalhamos para sermos melhores a cada dia, no plano espiritual vamos ter a compreensão de que esse trabalho vai continuar e estaremos em melhores condições. Porque no plano espiritual a nossa consciência ela é muito clara.
a nos acusar de algo que nós tenhamos deixado de fazer ou algo que nós fazemos ou fizemos na terra em prejuízo de alguém, por exemplo. Essa é só uma situação que eu estou citando. Então, a consciência vai nos alertar mais claramente para o certo e para o errado, mas nós não vamos dar saltos na nossa evolução. Vamos continuar a ser o que somos aqui. Então, por que nós, no plano material, não devemos perder tempo com a nossa evolução? Porque aqui é o momento, meus irmãos, de trabalho, de evolução, de expiação e de provas, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, aqui é o momento onde é a nossa escola, é onde também é um hospital, também é uma prisão para o espírito, mas é para o seu aprendizado, né? Nós sabemos disso, porque dentro da doutrina espírita nós temos muitos esclarecimentos a respeito da nossa reforma íntima, das nossas condutas em relação à nossa evolução e que vamos deparar no plano espiritual de acordo com o que nós somos aqui. Então, porque nós vamos desencarnar, nós vamos dar saltos e melhorar de um dia para outro? De jeito nenhum, né? Então, vamos lá. Por que nós temos o temor da morte? Nós sabemos, nós seres encarnados, cada um de nós sabemos que no fundo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, lá no fundinho, nós temos na nossa intuição a crença da imortalidade. Isso é muito lá no nosso íntimo, né? Aquele que é adepto da doutrina espírita, ele tem isso mais fortalecido, né? Porque ele tem o entendimento, supõe-se que ele tem esse entendimento, né? Mas todo ser encarnado sobre a Terra, ele tem uma vaga intuição de que é um ser imortal, né? A maioria das vezes, na maioria dos casos, se apega muito às coisas terrenas. Aí sim, esse tem mais medo da morte, né? Ele não consegue se desvencilhar dessa angústia, deste medo, mas porque está preso às coisas terrenas. Mas no fundo de sua alma, como ele é uma essência divina, que ele é um espírito criado por Deus para caminhar para a perfeição, ele sabe que ele é um espírito imortal. Então, quais as causas do temor da morte? Porque apesar da nossa intuição nos mostrar que nós somos imortais, somos espíritos eternos, nós temos o temor da morte. O primeiro é o instinto de conservação, que veio conosco, né, ao longo de nossa criação como espírito, ao longo da nossa evolução, trazer para nós um instinto, uma proteção. O que é o instinto de conservação? É o instinto de proteção. Então, se nós não estivéssemos um pouquinho do temor da morte, no momento em que nós estamos encarnados aqui na Terra, nós também não valorizaríamos este momento em que nós estamos, né? Se você não tem medo nenhum da morte, sem ter uma consciência clara da sua vida espiritual, você não valorizaria a sua vida, né? Então, esse temor da morte através do instinto de conservação é o instinto de conservar a sua matéria, conservar a sua integridade no momento que você está aqui neste plano, né? E a outra coisa que nos causa o temor da morte é a falta de compreensão da vida futura. Meus irmãos, a maioria, no geral mesmo, os nossos irmãos encarnados vivem a vida como se fosse amanhã, morreu, acabou, né? Então tem muito medo da morte, não tem compreensão que nós temos uma vida toda futura, uma vida espiritual para viver. Então isso causa muito medo. Ele se depara no seu pensamento que quando ele morrer vai se tornar um nada. Então vive na matéria, né? Vive
as coisas terrenas com muita valorização. Ele é muito apegado às coisas terrenas, né? E outro temor da morte é o sentimento de separação eterna, porque nós sentimos falta do nosso ente querido, nós sentimos falta daquele ser que está conosco, que nos ama, que nós amamos e que um dia parte. E a gente tem muito medo disso, né? Nós temos medo de perder nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. Então, meus irmãos, esse também é um temor muito grande dentro de nós, o sentimento de separação, que nos causa um grande sofrimento, né? Não tem como você falar assim, não sofra, não chore, não sinta saudade, porque isso é nosso, né? Ai daquele que não sente saudade, ai daquele que não chore pelo seu morto, né? Aí ia ser um ser insensível, né? Pelo seu ente querido aqui que desencarnou. Ai daquele, né? Que não tem esses sentimentos. Então, outra coisa, o temor da morte, são as cerimônias lúgubres. Quer dizer, aqueles velórios assim dramáticos, cheios de lamentações, de desespero, onde as pessoas desesperam muito. Então, nos causa muito terror, muito medo, né, de morrer. E isso, meus irmãos, só o entendimento de que nós somos espíritos e não, né? Nós somos espíritos encarnados. Olha só, fala espíritos encarnados. Então, a nossa verdadeira vida é espiritual. Então, por que nós não precisamos temer a morte? Olha o que a doutrina fala, a doutrina espírita nos esclarece lá no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes deste mundo que nos vêm descrever a sua situação. Então, é essa fala de Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno. Então, meus irmãos, a doutrina espírita vem nos esclarecer que nós temos uma vida futura, que nossa vida sobre o planeta Terra ela é uma passagem, ela é bem passageira e nós temos essa consciência quando adentramos, estudamos, vivenciamos a doutrina espírita, que é uma grande consoladora nossa, né? Nossa doutrina, ela é maravilhosa, porque vem aplacar a nossa dor diante da perda de um ente querido. Vem aclarar nossas concepções, nossos pensamentos, nosso entendimento, que a vida terrena é uma passagem, que nós estamos vivenciando um momento, que se você for analisar diante do universo, nós somos seres ínfimos, pequenininhos, né? Caminhando, engateando, né? Diante de um universo inteiro, de outros seres, de outras vivências, diante de espíritos iluminadíssimos. Então, quem somos nós? E a partir da dor, meus irmãos, infelizmente ou felizmente, é a partir da dor que nós adentramos o conhecimento, adentramos a nossa evolução e partimos para vivenciar uma vida um pouco melhor, já aqui na Terra, para angariar futuramente, numa vida futura espiritual, uma vida amena, uma vida de felicidade, uma vida de trabalho. Não pense, meus irmãos, que um espírito evoluído chega lá e vai descansar. Não existe, né? Isso daí, meus irmãos, é mera, é um pensamento assim muito errôneo da realidade. Quando, você descansou. Às vezes você descansou da sua vida física, no momento em que você necessitava, através do desencarne de uma enfermidade que você estava passando por muitas dores, mas esse é um momento.
porque no plano espiritual é como se fosse aqui na Terra, uma vida totalmente ativa, totalmente cheia de trabalho, de vivência, de maravilhas que nós podemos conquistar já aqui, através da nossa conduta, através da valorização do nosso eu e do nosso irmão, né? Das coisas que o Pai, da criação de Deus, daquilo que Ele trouxe para nós, né, para vivenciarmos aqui no planeta Terra, porque nós não vivenciamos aqui só dores, nós vivenciamos alegrias, nós convivemos com os nossos entes queridos, momentos felizes, momentos alegres. Então são esses os momentos que nós devemos valorizar após o desencarne de algum ente querido nosso e tentar encorajá-lo, né, lá do outro lado, né, porque eles estão em comunicação conosco. Isso é uma realidade, naturalmente isso acontece, porque os espíritos, eles não se separam, eles se unem pela afinidade, pela lei do amor. Então, se você perdeu seu pai, você perdeu sua mãe, aquele amor, se for verdadeiro, se for eterno, se for o amor na sua plenitude, você jamais se separará desse espírito. Essa afinidade, ela decorre por toda, né, a vida, decorre na vida terrena e continua na vida espiritual, então por toda a sua eternidade. Então nós temos esses espíritos afins, esses irmãos que partem da vida terrena, nos deixam muito tristes, mas jamais eles nos esquecem e jamais eles se afastam de nós. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre essa comunicação e dá alerta a Allan Kardec, né? Não fomos nós aqui encarnados que buscamos isso. Os próprios espíritos que vieram e alertaram para nós sobre essa vida espiritual existente. Então, a ligação, a afinidade, o amor, ele não desaparece jamais. Então, não devamos substituir o amor pela dor eterna. Lógico, você vai chorar pelo seu ente querido, você vai desejar que ele esteja com você, você vai sentir saudades, mas não faça isso de maneira doentia, porque a vida continua e somos espíritos eternos. Lá na frente, né, eu falo assim que o planeta Terra, ele tem uma maneira de fazer a contagem do tempo muito diferenciada do plano espiritual. E para nós, às vezes, as coisas que vão assim caminhando devagar, né? E se você for ver na parte espiritual, um segundo aqui, é coisa mínima, uma hora aqui é um segundo para eles, né? Então nós devemos aproveitar ao máximo a nossa vida terrena para que a nossa vida espiritual, junto com os nossos entes queridos, seja valiosa, seja aproveitada, nós possamos estar juntos, né? Bem, assim, de maneira tranquila, né? Então, os tipos de desencarnação. O tipo de desencarnação vem a natural, né? Que é a velhice. Então, aquela pessoa que envelhece, que já cumpriu toda a sua missão terrena, né? No trabalho material, desenvolveu seus valores, criou sua família, fez tudo que tinha que fazer. Então, ele adquire aquela serenidade na velhice, porque o nosso corpo físico, meus irmãos, não nos permite viver muito, né? Então, é deixado o corpo físico e a pessoa, né, desencarna pela velhice. A segunda morte, essa aqui, um outro tipo de desencarnação, que é acidental ou morte violenta. Olha, essa, meus irmãos, pega o espírito de surpresa, deixa muita dor, tanto para quem fica, quanto para quem vai. Porque o espírito, ele fica desnorteado, ele ainda não sabe por que ele teve aquela desmaterialização, por que ele não está no seu corpo físico, né? Então, quando ocorre um acidente, quando ocorre uma morte violenta, é muito dolorido, causa má impressão àquele espírito. Então, ele fica muito angustiado, muito temeroso da realidade. Mas, meus irmãos,
também a morte acidental e a morte violenta, ela não é por acaso, ela segue um planejamento divino. Segue um planejamento divino, então não tem como, meus irmãos, nós colocarmos a morte acidental como uma coisa, aqui nós falamos assim, é uma fatalidade, é uma tragédia, mas tudo está definido no planejamento encarnatório dessa pessoa. Pessoal, eu vou parar um pouquinho, eu não costumo fazer isso, mas eu vou aprender a fazer. Olha, eu quero agradecer meus irmãos que estão ali, a Silvia Kate, a Jéssica Nayane, a Virgínia, a Gabriela, deixa eu ver quem mais. Eu tô aprendendo, viu, gente? Vocês têm um pouco de paciência. Coloquei o computador aqui para saber a Regina, minha irmã, a Silvia, minha prima, a Vanessa de Paula, a Isis, a Osneila, minha amiga Osneila, a Lilian, a Gisele, Gabriela. Olha, sejam sempre bem-vindos, minhas irmãs, meus irmãos. E vamos lá, né? Continuando aqui. Então, dentro da morte acidental, a morte violenta, nós choramos muito, nós desesperamos, meus irmãos. Mas ali tem um planejamento divino. Ali segue um planejamento para aquela alma, para aquele espírito. E nada de falar assim, morreu assim porque é um espírito devedor, ou porque um espírito não tem nada a ver com a evolução do espírito, não. Ele pode chegar lá de outro lado e ser um espírito evoluidíssimo que vai estar te ajudando. E escolheu essa prova de morrer acidentalmente para poder expurgar alguma dívida anterior e também como provação aos seus, por exemplo, se for uma criança, provação aos seus pais, mas ele estará lá. Do outro lado, vamos falar assim, do outro lado da cortina, né? Do outro lado do véu, amparando os seus pais em seu sofrimento. Isso é uma coisa assim que nós estamos na Terra, gente, para evoluir através da dor. Então a dor chega, né? Quando a gente perde um ente querido de forma acidental e aquela dor imensa, né? Mas nós devemos entender os propósitos divinos, que aquilo ali é uma prova, tanto para a família quanto para o espírito. Qual é o melhor remédio nesse momento? É a prece, meus irmãos. Prece, resignação aos desígnios do Pai. Porque quando a pessoa chega a sofrer um acidente, uma morte violenta, aquilo foi planejado e ela teve aceitamento daquilo ali. Acontece também, alguns espíritos têm essas mortes compulsórias, né? Ele não pediu esse planejamento para ele, mas a maioria faz isso em provação, né? Em resgate das suas provas, em resgate e expiação dos seus entes queridos. Então ali é um momento de evolução, é um momento de muita dor, mas de muito crescimento espiritual. Vocês prestam atenção, quando acontece essa determinada morte violenta em uma família, primeira coisa, eles se unem. Se estava faltando o amor ali, se estava faltando a união, eles procuram se unir para dar conta, né, da dor. Depois eles procuram Deus, né? Procuram o entendimento do que é aquele sofrimento e procuram a espiritualidade. A maioria dos casos, as pessoas adentram a doutrina espírita, a sua espiritualidade, através da dor, né? Aliás, quase todos nós viemos à doutrina, viemos compreender a espiritualidade através da dor material. Então, meus irmãos, é isso, né? Nada foge ao planejamento divino, né? E a enfermidade, por que a enfermidade vem e traz a morte do nosso ente querido? Também, meus irmãos, por um planejamento divino. E a pessoa que bem sofre a sua enfermidade e deixa os seus despojos físicos aqui, ao adentrar o mundo espiritual, se ele tem compreensão dessa vida espiritual, logo ele estará longe dessa sua enfermidade que acabou, né, com seu corpo físico aqui. Vou explicar melhor, é assim. A pessoa tem uma enfermidade, está acamada, está impossibilitada de movimentar, então tá muito mal, acaba falecendo.
Se ela é uma pessoa materialista, que não tem crença na vida futura, não tem entendimento de espiritualidade, não tem entendimento que ele é um espírito, ele vai trazer para ele toda essa dor a todo momento. Então ele não vai despojar da sua enfermidade física. O perispírito traz tudo isso à espiritualidade, né? Então depende do seu pensamento, depende da sua crença, depende da sua fé, do seu entendimento. Então na parte espiritual, aonde vai o seu pensamento é aonde você vai estar, né? Então se você focar na sua dor, na sua enfermidade, se você não ver a sua vida futura como um espírito livre do seu corpo físico enfermo, você não vai conseguir, né? Então nós, mais uma vez, devemos fazer muitas preces, né? Para que nossos entes queridos que desencarnam pela enfermidade, eles estejam bem. E é através da prece que eles vão ter entendimento, né? É lógico que existem espíritos, né? Mesmo as crianças, gente, crianças que ficam pouco tempo na Terra e desencarnam com uma enfermidade muito grave. Provação para os pais, que devem aprender pela dor, que devem se modificar em alguma coisa em sua vida. Primeiro, a crença em Deus, nos desígnios de Deus, a humildade perante os desígnios de Deus, porque só Deus, meus irmãos, tem para nós o entendimento, aquilo que nós devemos passar é porque é consentimento do Pai e é para o nosso bem sempre. Devemos ter a resignação. Então, aquela mãe que lamenta muito perder o seu filho, é lógico que ela tem que sentir dor, ela tem que chorar, ela tem que se entristecer, se sentir saudosa. Isso é normal, né, gente? Mas aquela que pragueja, por que Deus fez isso comigo? Não, gente. Nós somos espíritos passageiros. Espíritos, olha, nós somos passageiros sobre o planeta Terra. A nossa vida carnal, ela é mínima. E ela deve ser bem aproveitada, né? Bem vivida, bem sentida aqui na Terra. Porque o plano espiritual, meus irmãos, está aí para nós que vamos trabalhar muito, vamos estudar muito, para depois vamos nos tornar, né, espíritos errantes e voltar novamente ao plano terrestre. Agora, um tipo de morte que causa muita dor, muito sofrimento, tanto aos seus familiares quanto àquele espírito, é o suicídio, meus irmãos. O suicídio realmente não é algo que foi planejado pela espiritualidade ou por Deus. O suicídio não. Então, de todas as mortes, de todos os tipos de desencarnação, o suicídio é o único que não foi planejado. Nenhum de nós vem no nosso planejamento encarnatório desencarnar pelo suicídio. Isso é do nosso livre-arbítrio, é da nossa falha, é da nossa fraqueza, certo? Então, vou ler aqui um pouquinho sobre o suicídio, que está lá no livro O Consolador e é a mensagem de Emmanuel. Só um pedacinho, ó. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é, talvez, o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Está lá no Consolador, mensagem de Emmanuel. Isso quer dizer que Deus sempre está nos amparando. A sua misericórdia diante dos nossos sofrimentos terrenos está sempre conosco. Não tem porquê de eliminar o nosso corpo físico através do suicídio, porque não vamos aí ser isentos de culpa e não vamos aí sair do nosso problema. Vamos só aumentar, né, meus irmãos? É uma situação muito crítica o que o espírito vive com a prática do suicídio, porque ele fica
se ele pratica o suicídio, ele não acredita em vida futura. Ele acredita que tudo termina ali. E grande é a decepção desse espírito quando ele chega do outro lado e vai vivenciar as dores, as atrozes, né, daquilo que ele ingeriu, um veneno, um ácido, para que ocorresse a morte física. E ele vê que ele não morreu. E ele vê que ele está sentindo toda aquela danificação que ele fez ao seu corpo físico. E isso vai, meus irmãos, por muitos e muitos anos. Então, isso é um esclarecimento que as pessoas, que nós devemos ter sempre. Nosso perispírito, ele vai carregar conosco aquela mazela, aquele mal que nós fizemos ao nosso físico, que Deus nos deu perfeito, né? Ou se deu com algumas imperfeições, mas deu com amor, para que nós passamos as nossas provações com amor, porque a sua misericórdia nunca nos falta, nunca nos faltará. Então, suicídio, meus irmãos, né? Fora dos nossos pensamentos, dos pensamentos das pessoas que nos rodeiam, quando nós vivenciarmos alguém que tem algum pensamento sobre cometer um suicídio, que nós possamos levar a palavra do entendimento através do Evangelho de Jesus, que nós somos espíritos encarnados e que a nossa vida não cessa, e que o suicídio não é planejamento divino, né? Aí tem um outro tipo de desencarnação, que é o desencarne coletivo. O que é isso, meus irmãos? É quando a determinado grupo de pessoas desencarna de uma vez só, né, para cumprir ali, né, um planejamento, né? E ali eles tiveram, geralmente, como a doutrina espírita explica, deixa eu falar sobre isso aqui. Eu achei muito interessante quando eu busquei esse estudo, olha aqui, ó. Com exceção do suicídio, todos os casos de... Ah, não, esse aqui não, peraí, vamos falar do desencarne coletivo. Multidões regressam à espiritualidade diariamente, envolvidas em circunstâncias trágicas, olha só, incêndios, desmoronamentos, terremotos, afogamentos, acidentes aéreos e automobilísticos. Aí, por quê? Questionam angustiados os familiares. A doutrina espírita demonstra que tais ocorrências estão associadas a experiências evolutivas, não raro representam o resgate de dívidas kármicas, contraídas com o exercício da violência do pretérito. Quer dizer, no passado cometeu alguma violência. E está lá no livro de Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. Então, meus irmãos, esse desencarne coletivo geralmente é um resgate coletivo de violências praticadas, né, no passado. E vem aqui outra explicação de Emmanuel, lá no livro Consolador. Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Então, meus irmãos, nenhum dos tipos de desencarne é sem o planejamento divino, né? Então, vamos lá. Opa, peraí, deixa eu... Ai, aqui. Maria Sueli, boa noite, Maria Sueli. Seja bem-vinda, viu? Sempre. Primeira vez que eu te vi aí, né? Então, vamos lá. Então, a vida, como que é a vida no mundo espiritual? Então, nós desencarnamos, o que nós nos tornamos? Nós tornamos aquilo que nós somos espíritos, né? Então, a gente se torna espírito. Espíritos errantes. Quando a gente fala assim, espíritos errantes, o que é isso? Dá uma impressão que alguém que está errando alguma coisa, mas não é isso, meus irmãos. É aquele que, olha, que se torna a alma no intervalo das encarnações. Espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Então, lá no livro dos Espíritos, explica o que é espírito errante. É aquele que vai reencarnar novamente, né? E a maioria de nós, todos, vamos reencarnar novamente, porque ainda temos muitas dificuldades, temos muitas arestas a serem aparadas. Precisamos
muito, né, de aprender. Então, a terra é uma grande escola. E aí, Osneila, tá bem? Tudo bem com você? Obrigado por estar conosco. Eu vou te falar, minha irmã, serena o seu coração. Porque o teu pai foi no momento certo, foi com a enfermidade da matéria física, mas foi liberto, né, de todas as amarras que o prendiam aqui na terra. E o que prende ele aqui são só o amor a vocês, que são os seus entes queridos, seus filhos, né, a todos os familiares. Então esse é eterno, minha irmã. Então consola esse coração. Agradece a Deus a oportunidade do teu pai ter desencarnado em situação, né, assim, de uma enfermidade na velhice, cumprindo todas as missões, né, que ele fez, criou todos os seus filhos, conviveu com netos. Então, é uma pessoa muito boa, muito alegre, muito divertida, muito boa de coração. Pode ter certeza que está muito bem no plano espiritual. Então, serena o seu coração. Sentir saudade, a gente sente, né? Temos que sentir, mas que seja uma saudade serena, que um dia vocês vão estar juntos, né? Aliás, ele tá lá, né? De lá vendo vocês, na medida do possível, têm a percepção, que você já me falou que tem, algumas percepções, então não esmoreça. Tenha o carinho, tenha a saudade, mas não a tristeza, não a angústia, porque nós, minha irmã, um dia fatalmente iremos nos encontrar com nossos amados entes queridos que partiram antes de nós, né? Tenho saudade da minha mãe, sinto falta, os olhos enchem d'água, né? Que esses dias eu senti muita falta, mas eu sei que ela tá bem, né? Meus irmãos também têm essa necessidade e sentem ela bem, então vamos dar graças a Deus, né? E um dia estaremos juntos. Então vamos lá. E o que é a definição que as pessoas, geralmente, nós falamos assim, ó, paraíso, inferno, purgatório, dentro das nossas concepções, né? Principalmente na igreja católica, coloca isso para nós. Ah, você vai, a gente desencarna, nem fala desencarna, né? Você morre e vai descansar, vai viver um paraíso, vai ficar sem fazer nada, vai ao descanso eterno, né? Isso existe, meus irmãos? Lógico que não, né? Isso não existe. A vida é contínua, sempre. Nós estamos laborando sempre. O que é laborar sempre? Trabalhar sempre, evoluir sempre. Um espírito evoluído, ele vai chegar do outro lado lá, vai sentar ou vai deitar e ficar lá de boa, né? Não existe isso. Mesmo porque, meus irmãos, vamos falar assim, né? Nós, o tempo todo, trabalhamos para nossa evolução e para a evolução dos nossos entes queridos, nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso redor, no âmbito familiar, no ambiente de trabalho. Então, o tempo inteiro nós estamos trabalhando essa evolução em conjunto. Então, não tem como cessar esse processo de crescimento, mesmo porque nós somos pequeninos. Olha só quanto Jesus sofreu para se tornar o Cristo, né? Ele é um espírito puro, mas ele começou como nós lá, ignorante, né? Mas quantos, né, milênios ele viveu e quanto sofrimento. Só aqui que nós temos notícia, né, que nós sabemos que ele veio nos ensinar a lei de amor, ele foi crucificado e ele tinha necessidade de sofrer dor material. E vocês acham que ele não ficou com medo? Você acha que ele se sentiu bem? Ele teve um certo momento, ele pediu, Pai, afasta de mim esse cálice. Então, Jesus sentiu medo, sim. Então, nós vivemos num plano em que sentimos medo, que sentimos dor, mas é necessário ainda para o nosso desenvolvimento espiritual, né? Um dia nós vamos chegar num plano que nós vamos ser espíritos felizes, estamos todos fadados a isso, todos nós. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser espíritos puros. Nós não vamos chegar até onde o Cristo chegou. É lógico, né?
vai demorar muito, com muitos milênios de encarnações, muito trabalho. Então, como pensar que a gente vai ficar num paraíso ou no inferno? Também tem essa fala, né? Ah, vai pro inferno, fica lá queimando. Nada disso, meus irmãos. Purgatório. Isso é da mente do ser encarnado. A sua mente vai te comandar para onde você vai. Então, você tem que desencarnar sabendo que a vida futura, a sua vida espiritual é de trabalho, é de evolução, é de aprendizado, sempre. Agora, se você vai desencarnar e pensa, eu vou descansar eternamente. Eu vou queimar no fogo do inferno. Eu vou para o purgatório. Nada disso. Purgatório, na verdade, a doutrina espírita, ela já nos esclarece o seguinte: purgatório já é o que nós já vivenciamos aqui. Porque a todo momento nós estamos passando por dificuldades, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, passando por dores morais. Isso sim, podemos chamar de purgatório, mas a vida material que nós vivemos aqui. E olha só, o que o Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos? A localização absoluta dos lugares de penas e recompensas não existe, senão na imaginação dos homens. Então, isso daí, meus irmãos, nada, né? Vamos falar rapidinho aqui, que senão vai vencer bastante o tempo, né? Vai ficar bem avançado. Como que é o reencontro dos familiares com o ser que desencarna? Olha, meus irmãos, a maioria vem receber aquele seu ente querido que desencarna com muito amor. Então, quando um ser está, a pessoa está lá doente e vai desencarnar, há todo um preparo da espiritualidade. E é muitos dias antes, isso vem sendo preparado e a pessoa vai sendo acolhida, e ali os parentes próximos, aquele que já foi, né? Às vezes é um pai que vem acolher um filho. Então, o reencontro com os familiares, isso é fato na doutrina espírita e é fato, aliás, não é fato para nós todos, seres encarnados, todos sem exceção. Então, como nós também nos encontramos com os nossos desencarnados, eles também vêm nos buscar, vêm nos acolher, vêm nos direcionar no outro lado, né? Aqui, ó, o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele, sim, conforme a afeição que tinha por eles e o afeto que eles lhe consagravam. Quase sempre eles vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e os ajudam a libertar-se das faixas da matéria, lá no Livro dos Espíritos, né? Então, nós não estamos desamparados em nenhum momento, né, gente? Nem nós, nem os nossos entes que desencarnaram. A prece pelos mortos. O que dizer da prece para os nossos irmãos que desencarnaram? Gente, a prece é um dos maiores alívios, né? É uma bênção para os ouvidos, para a alma daquele espírito que está em necessidade. Vocês, né, já viram cartas psicografadas de espíritos que vêm trazer notícia, né, do outro lado e vêm falar com seus familiares. Vou contar rapidinho uma experiência que eu tive de um irmão que desencarnou, não vou citar nome, não vou citar lugar, mas ele desencarnou e praticamente 6 meses depois ele me procurou para fazer uma psicografia. E como que é isso, né? Senti minha dor no braço e tal, eu já, né? Mas eu não sabia que era o irmão, né? Que aqui na Terra era meu amigo, né? Amigo meu, amigo do esposo e tudo. Então eu não sabia. E ele pediu para escrever. Meus irmãos, foi uma coisa assim, eu chorei muito, porque esse espírito simplesmente, ele reclamou que ninguém mais sentia saudade dele, que ninguém falava nele. E olha que ele tinha família, filhos, né, netos, e ninguém se lembrava dele. E ele fez um desabafo assim, de uma forma tão... Eu praticamente desabei, né? Quando eu terminei a psicografia, que quase no final que eu fui descobrir quem era, né? Porque aí ele colocou a assinatura, porque
eu não tinha noção que era aquela pessoa, né? E eu vi e ele reclamou muito que ninguém lembrava dele numa prece, ninguém queria saber dele e ele precisava de luz. Que a luz que ele queria era a prece dos seus entes queridos e daquelas pessoas que o conheciam. E ele não recebeu isso. Em 6 meses de desencarne, ele veio dar essa mensagem. Então, muito triste, meus irmãos. Ele fez um desabafo, assim, de uma sinceridade e de um desespero tão grande. Porque ele queria que escrevesse e pedisse que ele precisava de luz, que ele precisava de amor, que ele precisava que lembrassem dele. Então foi um chamamento assim, né? E eu consegui entrar em contato com a família, deixei a carta, nós passamos assim, fizemos muita prece para ele, eu acalmei ele nos meus pensamentos, nas minhas preces, mas o espírito desencarnado, quando alguém dirige uma prece para ele, além de ser uma luz, ele se sente reconhecido, ele se sente amado e se sente feliz e se sente encorajado a seguir adiante na sua evolução. Então a prece em qualquer situação, meus irmãos, ela é muito bem-vinda aos irmãos desencarnados. Lembrem sempre disso, né? Não esqueçamos. Olá, Ricardo Silva, seja bem-vindo sempre. Então não esqueçamos de fazer prece aos nossos irmãos desencarnados. O que mais que nós vamos falar? Eu vou deixar minha mensagem final para nós concluirmos esse assunto. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, ela é grande consoladora. Se vocês têm alguma dor da perda de um ente querido, procure fazer a prece, procure ter entendimento que a separação, ela é momentânea. Não vai ser pela eternidade, vai ser momentânea. Isso depende dos seus sentimentos, depende da sua atitude hoje em relação ao seu coração, aos desígnios de Deus. E lembrai sempre, nós estamos apenas de passagem. Eu vou dar uma dica de leitura rapidinha aqui, eu vou lembrando as coisas. Quando uma explicação que eu tenho para falar para vocês, quando nós vamos fazer aniversário, a gente faz uma festa, né? Uma grande festa. Aí todo mundo se reúne, mais um ano de vida. Aqui na Terra não é assim? Cantamos parabéns, felicitamos o nosso irmão, mais um ano de vida. Quando a pessoa morre, nós fazemos o velório, nós choramos, nós despedimos, nós ficamos tristes. Então, meus irmãos, eu vou dar uma dica para que vocês leiam um livro, chama Estrela de Luz. É do médium Isoldino, agora eu esqueci, Isoldino. Estrela de Luz, e tem a trilogia que é Planeta Terra, de regeneração do planeta Terra, e a Nova Era. São 3 livros desse médium Isoldino, Espírito Ismael. Então, nesse livro, Estrela de Luz, que é um planeta mais evoluído, é um lugar mais evoluído de espíritos que estão ali em maior ascensão evolutiva que nós, eles fazem a festa no momento de desencarne. Sabe como que acontece? A pessoa sabe, tal dia, por exemplo, sábado ele vai desencarnar. Aí ele chama todos os familiares, se reúne, todos eles festejam, ficam com ele, depois fazem as preces e ele vai para o quarto dele, ele deita, né, no seu leito e espera. Aí as pessoas vão embora, se despediram. Aí a espiritualidade vai e leva o espírito. E depois eles vão e fazem, né, ao enterro, né, da pessoa, mas sem desespero. A pessoa comemora o dia do desencarne dele. Isso é no mundo Estrela de Luz. Então vai chegar um momento que nós vamos ter esse entendimento, porque no momento que ele desencarna, ele vai passar um outro patamar, uma outra evolução, mas jamais se desligar dos seus entes queridos. É assim que nós devemos ver. Saudade, chorar, sim. Sentir saudade, sim, mas não desespero, porque nós estamos todos em linha evolutiva e somos espíritos eternos e o amor nos fará
ligar cada dia mais a esse ente querido, embora ele esteja no plano espiritual. Que Jesus nos abençoa, que Jesus, eu não sei se eu fui muito clara, mas é isso aí, meus irmãos. Não guardemos mágoa, rancor e nem tristeza. Saudade sim, chore sim, mas tenha amor e fé. Que mais dias, menos dias, encarnações, nós vamos estar sempre junto daqueles a quem amamos verdadeiramente. Aquele que está no nosso coração, aquele que está na nossa vibração, na nossa alma. Nunca haverá separação. Então coloquem isso em suas mentes, agradeçam a Deus a todas as oportunidades da nossa escola Mãe Terra, né? Que é aqui que nós aprendemos a conviver, a amar, a sorrir e a bem sofrer. Que Jesus nos abençoe. Vamos elevar o pensamento, fazer a prece final. Vamos pedir a Jesus que esteja conosco todos os momentos, agradecendo todas as oportunidades, meus irmãos, de aprendizado. Não percais o momento de agora do planeta Terra, meus irmãos, em que vós serás lançado a dor, em que vós serás lançado a provação. Continuem firmes na fé, agradeçam e tornem todo o momento de aprendizado, seja a dor, seja a partida dos nossos irmãos, é aprendizado, meus irmãos. Levem seus pensamentos de agradecimento sempre e que assim seja. Assim seja. Tenham todos uma boa noite.